Este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os temas das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Eu sou Alice Gomes e este programa só é possível por meio da produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, com o apoio do programa Divulga Mútua. E nesta edição do nosso podcast, eu converso com a Fabiana Mangili, que é geógrafa e analista ambiental no Itaipu Parktec. Seja bem-vinda, Fabiana, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Liz, a honra é minha. Então, Fabiana, para a gente começar do início mesmo, né? O que são dados atmosféricos, né? E como que eles são utilizados no seu trabalho, principalmente? Perfeito. Dados atmosféricos são a mensuração da variação da atmosfera no seu dia a dia, ou seja, a temperatura, a precipitação, o vento, isso tudo na nossa superfície ou em outras altitudes, né? Então, a gente utiliza dados que são mensurados na linha mais próxima ao solo, né, mais próximo da nossa altitude, que são os dados que a gente utiliza no dia a dia como previsão do tempo, se vai chover ou se não vai chover. Isso são dados atmosféricos. No nosso trabalho, a gente faz uma compilação desses dados que são os atuais, né, que são os dados de tempo meteorológico, e os dados de clima, que são os dados históricos, que compõem a série histórica de temperatura ou de precipitação, que vão compor aquela caracterização geral. Por exemplo, o Paraná, de maneira geral, ele é mais frio no inverno e mais quente no verão. Então, isso é o clima, né? A gente analisando a questão de maneira genérica. Aí, quando eu vou esmiuçar um pouco mais, entender como é que está hoje, como é que está essa semana, são os dados de tempo. Então, a gente tem essa diferenciação conceitual e só para explicar, para deixar claro, né? Sim. E a gente utiliza isso, tanto os dados de clima como os dados de tempo. E como que esses dados são utilizados lá no Itaipu Parktec? Certo. A gente trabalha em um convênio específico que chama Núcleo de Inteligência Territorial, no setor de gestão e inteligência territorial da diretoria tecnológica do Itaipu Parktec. Então, nesse convênio em específico, a gente trata diversas informações ambientais para subsidiar a tomada de decisões ali na Itaipu Binacional, na hidrelétrica mesmo. Ali na nossa parte da linha temática de clima, a gente está utilizando esses dados tanto para entender o histórico, então para entender se está ocorrendo mudanças nos padrões de temperatura ou de precipitação, se tem estado mais quente, mais seco, né? Se a gente consegue definir esses períodos críticos para a hidrelétrica, né? Porque a hidrelétrica depende da água e a água vai variar conforme o tempo ou o clima muda. Esses dados, então, impactam, né? Sim, totalmente. Se eu tenho um período mais seco, um período mais chuvoso, isso vai impactar na vazão do rio, né, do corpo hídrico do Rio Paraná, que também vai impactar na produção de energia elétrica. Claro que novas tecnologias da usina são aplicadas, né, para contornar esses reveses climáticos e meteorológicos, mas ainda é o principal ditador ali das condições da operação. E é importante a gente contextualizar isso, né, Fabiana, porque a usina da Itaipu, né, é uma das maiores usinas do mundo, né, nossa principal geradora de energia aqui no nosso país, né, ela é binacional, então ela tem um impacto energético muito grande. Exatamente, não é? E ela está se preocupando, né, a usina está se preocupando em entender esses aspectos ambientais, tanto do como que vai impactar a produção, como a presença da usina também impacta ali a sociedade, né, com a questão de análise da qualidade da água, monitoramento das questões ambientais, sociais, então tudo é informação importante para a usina. E aí o Núcleo de Inteligência Territorial dentro do Itaipu Parktec vem para subsidiar isso. Mas voltando um pouco mais à questão do clima, né? Então a gente entende essas alterações dos padrões, mas a gente também trabalha com dados de previsão. Então a gente tem informações de previsões de vento, de rajada de vento. Por que a gente precisa dessa informação? Porque tem um monte de atividades que são feitas dentro no reservatório, no corpo hídrico do Rio Paraná. E se está ventando muito, por exemplo, forma-se ondas. E aí, se tem ondas, a pessoa não gera pode... risco de vida. Exatamente. Então, a gente faz esse monitoramento também. E, além disso,
para entender ainda mais a questão da mudança climática, a gente está trabalhando com as questões das projeções climáticas, ou seja, como que o aquecimento global vai impactar na temperatura ou na precipitação ao longo das próximas décadas. Então, a gente tem dados já produzidos pelos centros de pesquisa, pelo IPCC, né, pela Organização Mundial, e a gente está tentando entender como que isso vai resultar ali na nossa região de interesse, que é a bacia do Rio Paraná. Então, a gente trabalha em diversas escalas para entender qual é a melhor forma de gerenciar essa... Passado, presente e futuro, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Tudo é informação importante e relevante. E você comentou, né, que dá para pegar... observar, na verdade, né, se houve já alterações climáticas, Isso, né? exatamente. E observa-se que houve. A gente está num período, nós de transição. vivemos, não, a gente está vivendo em mudança climática, o que a gente já consegue perceber ali para a região que a partir dos anos de 2010, mais ou menos, já teve uma ruptura do padrão. Já tem ficado mais quente. Para a região do Paraná, para a região sul do Paraná, aumento de chuvas. A região mais aqui ao norte, Maringá, Londrina, está um pouco mais estável, mas também pode ocorrer a diminuição de chuvas e principalmente a ocorrência de chuvas fortes e concentradas, por exemplo, chuvas mais volumosas em um período de tempo mais curto. Então, isso é essencial não só para a hidrelétrica, mas para a agropecuária, por exemplo, que qualquer chuva para a área urbana, né, alagamento de vias, deslizamentos. Até mesmo para planejamento estratégico, Exatamente. Então, é uma informação que a gente está buscando desenvolver ali dentro para Itaipu, porém, é uma informação necessária para qualquer órgão de planejamento. Com certeza. E quais são as tecnologias utilizadas nesse trabalho, Fabiana, né? Já que está num núcleo de tecnologia, né? Olha, a gente obtém muitas informações de centros de pesquisas especializados, né? E é necessário fazer todo um tratamento desses dados, uma padronização desses dados e um armazenamento desses dados também. Então, a gente conta ali com uma equipe multidisciplinar e engajada em tentar extrair o máximo ali e otimizar o melhor possível essas informações. Então, a gente trabalha tanto com a manutenção de banco de dados, infraestrutura de TI, também tentamos aplicar inteligência artificial, né, machine learning, em alguns dados para tentar extrair mais resultados, né, mais previsões, mais indicadores. A gente também gosta de transformar esses dados aplicando métodos estatísticos, porque o indicador ele vai conseguir traduzir ainda mais para a população, para a sociedade, né, o que a gente está vendo naquele amontoado de dados, né, de uma forma mais simples. E também o desenvolvimento de painéis com o resumo dessas informações. Então, hoje a gente sempre, quando está trabalhando com alguma base de dados, com alguma informação que a gente vai gerar, a gente já pensa assim, como é que vamos traduzir isso para as pessoas de fora entenderem, consultarem? Né? Exatamente. Então, a gente trabalha com painéis interativos, dashboards, web painéis, que são disponibilizados, alguns ali só para Itaipu Binacional, só para a área de interesse que vai utilizar, como também para a população paranaense e sul-mato-grossense também poder consultar esses dados. A gente tem alguns painéis abertos, se vocês quiserem, eu posso deixar o link depois. Com certeza, vai ser de interesse, né, para a comunidade como um todo, né? E você teria até um exemplo, assim, Fabiana, de como né, essa gestão de dados, né, atmosféricos, né, climáticos, já auxiliou em alguma tomada de decisão estratégica no ParkTech? Sim, a gente tem, como eu disse, o painel com informações de previsão de ventos e de rajadas de ventos, né, que são ventos mais velozes, digamos assim. Mais violentos. Mais violentos. onde esse painel traz a informação do dia e dos próximos 5 dias, da previsão. E aí, as equipes de Itaipu Binacional e tanto do Itaipu ParkTech que trabalham
em viagens embarcadas para coletar água, utilizam aquele cenário dos próximos 5 dias para escolher qual é o melhor dia, né? Qual vai ser menos pior dia para ir para o reservatório. Então, ele é constantemente utilizado. E é um nível de precisão, assim, bem confiável, posso É dizer. confiável, né? É tudo, assim, extrapolado da realidade, né? Mas, assim, é confiável. Na verdade, a gente utiliza esse dado de um centro europeu, que é o centro mais com melhor resultados na parte de previsão do tempo do mundo. Porque são dados globais, na verdade, Exatamente, né, exatamente. Fabiana? Então, vocês têm acesso, então, a toda essa cadeia de dados. Exatamente. Isso auxilia também no trabalho de vocês interno do Parktec. Também. Esse casamento. Exatamente. A gente também tem um painel de monitoramento de risco de incêndio. Que ali, eu não sei para quem conhece, né? Mas tem a Itaipu Binacional ali em Foz do Iguaçu. E ela barra, né? A barreira ali em Foz do Iguaçu, o corpo hídrico do Rio Paraná. Ao longo do Rio Paraná, tem as áreas de reserva ambiental. Que são áreas protegidas, né? Reflorestadas. E ali a gente faz um mapeamento de risco de ocorrência de incêndio. Então, dentro da Itaipu, a gente tem uma área específica que faz esse controle. E eles utilizam o nosso produto, que é esse indicador de risco de incêndio, para manter a equipe preparada. Por exemplo, eu vou utilizar os dados meteorológicos do dia e os dados de previsão para os próximos 3 dias. Vou aplicar uma fórmula que ele vai me gerar esse índice de risco. E aí, as equipes ficam atentas a quando o risco estiver mais alto, que aí eles já ficam preparados. Né? Então, o risco apontou aqui que tem um risco alto de incêndio, por quê? Pouca chuva, muito quente, finais de semana também, que favorecem a presença humana, e eles já deixam os equipamentos preparados e ficam em estado de alerta. Então, é uma solução que a gente trabalhou em conjunto com a Itaipu e é usado constantemente pela divisão competente. Que interessante, né? Porque então, ou seja, né, por mais que seja um projeto, né, da Itaipu, né, com fins, né, de trabalhar a água, de trabalhar a segurança dos profissionais, também tem toda essa questão ambiental e de segurança também da região como um todo, né? Você falou até do Mato Grosso do Sul, não é mesmo? Sim, porque tudo que envolve o Rio Paraná é interessante para Itaipu Binacional. Então, a margem esquerda do Rio Paraná, que é uma região do Paraguai, portanto, Itaipu Binacional, né? E ali um pouco subindo, indo na direção norte, já é Mato Grosso do Sul. Então, os municípios que fazem limite com o Rio Paraná são também de interesse da Itaipu. Então, a gente trabalha também com os dados de lá. E como que é trabalhar dados, né, numa empresa que é internacional, né? Uma empresa que é binacional, que é dividida entre 2 países? Então, complicado, porque às vezes você precisa de um dado que você sabe, por exemplo, a gente tem o IBGE no Brasil. Sim. No Paraguai, não. Então, você não consegue obter a mesma granularidade de dados. A opção que a gente tem utilizado bastante é dados, por exemplo, na área do clima, dados de satélites meteorológicos, dados produzidos por centros especializados, que eles são um pouco mais trabalhados, né? Eles já não são... não é que ele é registrado ali na hora, ele é modelado. Mas a gente tem estudos que comprovam já que a precisão dele é bem próxima do que é o dado in loco. Então, essa é a forma de contornar, porque aí eu não dependo de estado. Né? Não depende de país. Até no Paraná e Mato Grosso do Sul tem diferença de dados, né? Porque alguns institutos são estaduais. Então, a gente acaba preza pela utilização de dados que têm a mesma cobertura. Exatamente, a mesma cobertura para ter esse padrão. E, Fabiana, faz quanto tempo você trabalha com clima e dados atmosféricos? Olha, eu trabalho com isso desde a minha iniciação científica lá na graduação. Universidade, na graduação. Exatamente. E aí eu sou mestra e doutora também em geografia, e a minha área de pesquisa sempre foi clima. Então, ao todo aí já eram uns 15 anos.
tempinho esses dias, tempinho né? esses dias. E aí, no Itaipu Park Tech, eu estou há 6 anos trabalhando com isso. E eu perguntei isso, né? Não é para revelar a sua idade, não tô querendo invadir nada pessoal. É mesmo porque eu imagino que, né, você até comentou que em 2010, né, a partir de 2010 Isso. houve uma mudança no padrão. O que você aprendeu trabalhando com o clima, né? Isso a gente pode ir para, né, diversos fatores, né, tanto quanto mudanças ambientais, comportamento humano. O que você resumiria assim que você aprendeu trabalhando com o clima? Eu aprendi que as pessoas trabalham muito pouco com o clima. Precisava estudar mais. E as pessoas que eu digo são órgãos responsáveis pelas tomadas de decisão, assim. Então, a gente tem muita informação e a cada dia mais, porque como a gente vive esse período de mudança climática, então está sendo pesquisado muito sobre isso, né? Então, tem muita informação que a gente precisa absorver, a gente precisa tratar melhor e precisa inserir em várias áreas. Não é só na questão ambiental, né? Qualquer área de planejamento, qualquer atividade social, ao céu aberto, enfim, é necessário ter uma informação climática, né? Não é que todo mundo precisa entender. As pessoas precisam entender que, de fato, a gente mudou, né? Vive numa fase de mudança. Sim. Mas precisa ter mais informação para subsidiar. Por exemplo, plano diretor municipal. Cidades, Não é considerado essa questão de mudança Nossa. climática, mas as cidades são as que mais sofrem com os desastres diários, né? Com chuvas, altas temperaturas, né? Ilhas de calor. Gente, eu não sei aqui em Maringá, mas em Foz, Acontece. o verão tá ficando bem Tá difícil ficando de lidar. complicado, Então, né? as escolas estão preparadas para isso? Pois é. Tem ar-condicionado nas salas, tem água gelada, enfim. Então, a gente está colocando pessoas para trabalhar em condições que a gente nunca passou antes. Né? E Então, até mesmo pensar em todo o potencial energético para isso, né? exatamente. Bom, se está aquecendo, né? Então, gente vai precisar, né? a gente pode apostar mais em transição energética com placas solares, a gente pode explorar mais energia eólica. Enfim, tem um potencial, tem um desafio aí a ser enfrentado. Então, ele tem que estar no centro, o clima tem que estar no centro das discussões de planejamento. Ficou, então, aí o recado, né, da Fabiana, que é especialista nessa área. Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Liz. Foi uma honra. Você continue acompanhando o nosso canal, que tem muita informação aí. Logo mais a gente volta.